O fundo imobiliário MXRF11, nos últimos anos, realmente se tornou o popstar da Bolsa de Valores. O fundo, que tem recomendação de compra pela XP e também é controlado por uma gestora vinculada ao grupo XP, conseguiu o feito histórico de atingir 1 milhão de cotistas na sua base. Mas para perceber isso, a gente precisa compreender que esse fundo já tem quase 10 anos de mercado, sendo que ele foi um dos primeiros fundos a negociar com base 10. Nos últimos meses a gente viu que vários fundos imobiliários fizeram esse desdobramento, também para poder se tornar mais acessível, mas a verdade é que o MXRF11 ele largou na frente porque lá atrás ele foi um visionário. Mas aí vem a dúvida, que é o que te trouxe esse vídeo. Em 2024, será que ainda vale a pena investir em MXRF11? Será que esse fundo mantém os mesmos fundamentos desde quando ele foi criado? Isso e outros detalhes eu vou trazer nesse vídeo super interessante e rápido, direto ao ponto, sem enrolação, para que você possa tomar a decisão se na sua estratégia de investimentos faz sentido ou ainda faz sentido continuar com o fundo MXRF11. Bora pro vídeo? Aqui no site a gente já se depara com os principais indicadores. O primeiro deles, o valor atual da cota, que está sendo negociada a R$ 10,38. Eu gosto aqui porque ele te dá um parâmetro de qual foi a variação nas últimas 52 semanas, ou seja, no último ano, quanto que ele teve de variação. O mínimo que ele atingiu foi R$ 10,26, não está tão distante desse valor, só que ele atingiu um pico aqui de R$ 11,12. Dividend yield significa que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 1,33 de rendimentos, o que equivale a incríveis 12,81% de dividend yield. Então bora aqui, ó. Se o fundo reportou 12,81% de rendimento, se você tivesse R$ 1.000 investidos nos últimos 12 meses e fosse considerar um rendimento de 12,81, você teria recebido R$ 128,10 de rendimento por esses 12 meses investidos na cota do MXRF11. Lembrando que esse valor de 12,81 ele é maior do que o valor da taxa Selic, que atingiu o patamar ali de 3,75, mas hoje já caiu 3 pontos percentuais, está sendo enquadrado ali num patamar de 10,75 pontos percentuais. Descendo mais um pouco, a gente tem indicadores que eu também considero bem importantes. O primeiro deles, o valor patrimonial da cota. O patrimônio está sendo aqui avaliado em 3,2 bilhões. Se você divide isso pelo total de cotas que estão disponíveis em mercado, o valor da cota, o valor justo, é de R$ 9,84. Então você já percebe que esse fundo ele está sendo negociado com ágio. Ao invés de R$ 9,84, se você quiser comprar hoje, o valor de aquisição é de R$ 10,38. Por isso, de bate-pronto, eu já posso te informar que o valor de cota atualmente está sendo negociado acima do seu valor justo. E é isso que você tem nessa métrica aqui, ó. O P sobre VP é o preço atual dividido pelo valor patrimonial dessa cota. O preço atual é R$ 10,38, o valor patrimonial é R$ 9,84. Como eu já havia falado no início do vídeo também, o número de cotistas atingiu a marca histórica de 1 milhão de cotistas. Hoje a Bolsa Brasileira a gente tem aproximadamente 2,5 milhões de investidores. Significa dizer que desses 2,5 milhões, mais de 1 milhão tem cotas do MXRF11 em carteira. Por isso que eu posso te afirmar que o MXRF11 ele é o queridinho, ele é o popstar do mercado de fundos imobiliários. Mas e agora? Vale a pena adquirir acima do seu valor patrimonial? Bora ver aqui mais uns indicadores. O último rendimento pago foi de 10 centavos, considerando o valor da cota em R$ 10,50, que foi a base para pagamento no mês anterior. Esse rendimento chega ao patamar de 0,95%. Hoje está valendo R$ 10,38, então digamos que ali está bem próximo de 1% ao mês. Então a gente chega no seguinte conclusão, preste atenção nisso que isso é bem interessante, ó. Eu até vou ampliar a tela para vocês só terem atenção em mim. O valor patrimonial da cota é R$ 9,84. O valor negociado hoje está ali próximo a R$ 10,38, 5% a mais do valor justo. Mas veja que o fundo paga aproximadamente 1% ao mês isento de imposto de renda.
Então, a primeira análise que você precisa fazer, se este fundo faz parte da minha estratégia de investimentos, então significa que se eu comprar ele hoje, eu vou ter um retorno do valor patrimonial nos próximos 5 a 6 meses, se esse fundo reportar rendimentos ainda na casa de 1%. Vamos ver o histórico de pagamento dos últimos 12 meses, e aí eu vou te explicar uma seguinte métrica também. Do tipo papel, o MXRF11 ele é atrelado às condições de mercado, inflação, taxa Selic, CDI. Por isso, o movimento que a gente viu aqui, em maio de 2023, pagava 12 centavos de rendimento por cota. Se você percebeu, esse valor aqui ele foi reduzido em setembro de 2023, estão vendo aqui, Em maio de 2023, pagava-se 12% por cota adquirida. Em novembro, esse valor aqui caiu 1 centavo, foi para 11 centavos. E mais adiante, no mês de fevereiro especificamente, ela acabou caindo para 10 centavos. O que é que isso significa? Porque a cota foi decaindo no decorrer dos 12 meses. Porque como o fundo é de papel, ele é, de certa forma, regido. Ele acompanha o movimento da taxa Selic. Se a gente tem uma Selic de 13,75 e que caiu 3 pontos percentuais, é natural que os fundos imobiliários do tipo papel também tenham essa redução no pagamento de dividendos. Por isso que você não pode prever ou tentar prever que esse fundo vai continuar pagando próximo a 1% ao mês. E se a taxa Selic lá no mês que vem, ela cair mais meio ponto percentual? E se cair 1 ponto percentual? Então essas variações de mercado, principalmente da inflação e da economia de forma macro, influenciam no pagamento dos rendimentos das cotas quando a gente está falando do fundo de papel. Então lembre-se que se você precisa de 5% de ágio para poder entrar no fundo, não necessariamente você vai ter esse retorno em 5 meses. Até porque esse fundo imobiliário ele também pode cair o valor da sua cotação. Então imagina que se esse rendimento aqui cair para um dígito, para 9 centavos, de repente a gente vai ver essa redução do valor da cota negociada atualmente. Então, agentes, para responder a pergunta lá do início do vídeo, vale a pena investir em MXRF11 em 2024? Ainda vale a pena? Na minha opinião, pessoal, não é recomendação de compra nem de venda, até porque eu nem posso recomendar nada aqui. E na minha visão, o valor da cota está cara, porque esse 5% representa aí um ágio que nesse momento para mim não é interessante. Diversos outros ativos que fizeram esse desdobramento das cotas, então saíram lá de base 10, de base 100, de base 50 para base 10 e que estão sendo negociadas com P sobre VP abaixo de 1. Então, analisando esses parâmetros junto com indicadores de gestão, indicadores de liquidez e de rentabilidade, você consegue encontrar outros fundos imobiliários mais baratos. Note aqui que a gente tem uma diferença entre fundo imobiliário acessível e fundo imobiliário barato. Fundo imobiliário acessível é aquele que custa 8, 9, 10 reais. É acessível porque com pouco valor você consegue adquirir uma cota. Só que fundo barato é aquele que é negociado abaixo do seu preço justo. P sobre VP abaixo de 1. Ou seja, você pode ter fundos imobiliários de 10 reais que são caros, mas você pode ter fundos imobiliários de 100 reais que são baratos. O valor de negociação da cota não necessariamente é o parâmetro para analisar o valor justo. Você tem que analisar P sobre VP. Não esqueça essa fórmula. Mas para finalizar, de repente aparece mais uma dúvida. E se eu já tiver esse fundo imobiliário em carteira? Aí eu te falo, se eu tivesse na minha carteira, eu não venderia. Principalmente se eu tivesse adquirido esse fundo imobiliário abaixo do valor que ele está sendo negociado hoje. Se eu tivesse adquirido esse fundo lá atrás, quando ele estava sendo negociado a R$ 9,00, com certeza eu não ia me desfazer desse fundo imobiliário, porque ele é bastante pulverizado, 1 milhão de cotistas. É um fundo totalmente líquido, então se quiser vender hoje na bolsa, você consegue vender. O rendimento que ele paga é bacana, mas na minha visão, eu manteria porque ele continua com os mesmos fundamentos, uma boa gestão, bons retornos de rendimento. Por isso, o ideal é tomar por base esses indicadores que eu demonstrei para vocês, para que dentro da sua estratégia de investimentos, você possa tomar a melhor decisão.
Ficou claro, gente? Se sim, e se eu te agreguei algum conteúdo, eu tenho certeza que esse vídeo foi de grande valia e muito importante para você, então só te peço duas coisas. A primeira é curtir, 2 segundos você consegue dar um like e ajuda muito o canal a crescer. A segunda coisa, óbvio, é que você se inscreva no canal e ative o sininho dos alertas para que você possa ser notificado sempre que a gente postar ou trazer alguma novidade aqui para vocês. Um forte abraço para vocês e vamos sempre juntos por mais.